O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição do número 14. Número místico, hein? Tem muita gente que gosta desse número no futebol, principalmente os amantes de Johan Cruyff. O número 14 é de fato um número emblemático. Espero que também seja um programa emblemático, seja um programa cruyffiano. Não seria nada mal, né? Ter um programa da qualidade do holandês. No programa de hoje a gente vai falar sobre a prévia do campeonato, na prévia da Série A. Vamos falar das 20 equipes, umas mais, outras menos, mas vamos passar por todo mundo. E falar também sobre essa repentina saída de Roberto Mancini do comando da seleção italiana, por que saiu, quem está chegando, se dá para planejar aí um curto, um médio, um longo prazo da seleção italiana. Vamos tentar encaixotar tudo, vamos tentar falar sobre tudo isso. É claro que eu não estou sozinho nessa, todos vocês já sabem quem são meus companheiros. Para começar, Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Você falou que vai ser curto o seu comentário sobre essa troca de comando na seleção italiana. É tão fácil assim mesmo? É simples de explicar? Dá para ser curtinho, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, como é o meu clássico comentário. Logo falaremos de campeonato, que é o que interessa a maioria. Mas falando de treinador, eu acho que assim, no caso Spalletti, Federação e Napoli, é uma frase simples: contratos se cumprem. De Laurentiis está certo por querer pedir que os seus 3 milhões sejam pagos. Não porque o Napoli precise de 3 milhões ou ele precisa de 3 milhões. Até deu uma desdenhada no comunicado e tudo mais. Só que é uma lógica, contratos se cumprem. A seleção é prestigiosa, a federação é prestigiosa. Nós não estamos falando, no futebol não estamos para fazer caridade. E acho até que todos pensamos isso. E eu tenho umas outras frases sobre contratos, mas nesse momento não convém. Tem uma que é: assinou, não leu. A Nelson com certeza sabe, mas eu estou light. Nelson, preparado para a prévia do campeonato? Porque já saiu lá no site da Cautiopédia, né? Saiu a parte 1, né? Já saiu a parte 2 ou ainda não? Já terá saído. Tá, mas lembrando que a gente está gravando dia 16 de agosto, quarta-feira, à noite. Então, pode ser que já tenha saído a parte 2. Quando você estiver vendo, estiver ouvindo a gente, se quiser por escrito, tá lá, está e estará lá no site da Cautiopédia. Preparado também para fazer essa prévia aqui, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Preparado, sim. Acho engraçado você citou o Cruyff, né? O Cruyff, para quem não sabe, já jogou no Milan. Um jogo. Coisas de intertemporada, né? A gente está aqui nesse período ainda, daqui a pouco não mais, mas numa intertemporada o Cruyff jogou uma partida pelo Milan. A gente conta essa história até na Cautiopédia, quem tiver interesse de conhecer. Mas por enquanto a gente vai para outro lado, né? Vamos falar de coisas que vão acontecer no futuro, né? O passado a gente vai deixar um pouquinho de lado nesse momento. Vamos praticar a futurologia aqui, a clara evidência. Se eu estiver olhando para lá, gente, ó, para lá, é porque tá rolando Copa do Brasil. Então, vez ou outra, eu vou dar uma... Olhei o placar, volto para cá, mas não se incomodem. Nós que temos times envolvidos nessa questão, realmente uma situação difícil até. É um olho no peixe, outro no gato, mas o foco está 99% aqui. A gente tenta porque o compromisso com a informação, compromisso com a verdade. 99% do foco vai estar aqui, tá? Aquele 1% é aquela olhadinha safada. Voltei. Mas então, já falei que a gente vai começar
com essa troca de comando. Vou começar com você, Nelson, para falar sobre a saída, tá? Sobre a saída do Roberto Mantini. Não dá para dizer que foi um trabalhão, embora tenha uma Euro aí para coroar e acho que vai ecoar durante muito tempo a Euro que o Mantini consegue vencer com a Itália, mas pesa muito, pesa demais a não classificação para as últimas Copas do Mundo, para as últimas 2 edições. Só que de alguma forma foi surpreendente, né? Porque não teve aquele burburinho antes. Você acorda e ele fala que saiu. E queria que você falasse dos motivos que o Roberto Mantini apresentou para essa saída dele. O trabalho foi muito bom a primeira parte, né? Até ali a Euro mesmo. Foi um ótimo trabalho. Além do título da Euro, né? A gente tem que lembrar também que o Mantini conseguiu estabelecer o recorde de vencibilidade de jogos por seleções, né? Isso aconteceu nesse período em que a Itália ganhou a Euro, mas depois ficou nitidamente muito complicado o trabalho dele, né? Também tem a ver com questão de jogadores que perderam motivação, e ele próprio também claramente perdeu motivação, especialmente depois da eliminação traumática, né, frente à Macedônia do Norte, né? E se fosse contra Portugal, talvez a história tivesse sido outra, mas para a Macedônia do Norte acabou sendo um peso muito grande. E, enfim, já existia esse mal-estar, né, do Mantini de permanecer ali na seleção. Parecia que a coisa não estava andando, que ele não estava mais tendo muitas ideias e vontade também de comandar a Itália rumo à volta à Copa do Mundo, né? Ainda vai demorar isso, né? Ainda tem mais uma Euro no meio do caminho. E acabou que culminou que a Itália teve problemas na seleção sub-21, especialmente. E aí a Federação Italiana, né, a FIGT, resolveu fazer uma reformulação em todo o quadro de treinadores, né, em toda a coordenação de futebol. Então, isso fez com que o Mantini perdesse seus auxiliares. Por exemplo, o Attilio Lombardo, né, que também jogou na Sampdoria como Roberto Mantini, agora é o novo treinador da Sub-20. Então, teve uma reembaralhada ali nas cartas, né, e o Mantini não ficou satisfeito, apesar de ter recebido também a coordenação das seleções de base. Só que ele aceitou isso, não se opôs sim, dizem, a chegada de Buffon como novo chefe de delegação da seleção italiana, né? Ele não gostou porque o Buffon fez uma crítica a ele na época da derrota para a Macedônia do Norte, e ele achou que o presidente, o Gabriele Gravina, acabou meio que passando por cima dele ali na escolha do Buffon. Enfim, existiam atritos, né, entre o Gravina e o Mantini. E essas razões aí foram as primeiras ali, que já levaram a um desgaste na relação. E aí aconteceu o que tem se falado bastante, que o Mantini teria uma oferta da Arábia Saudita para ser o treinador da seleção da Arábia Saudita. Então meio que juntou o útil ao agradável, né, o Mantini. Ele não estava mais satisfeito de estar trabalhando ali na FIGT, e com essa possibilidade de Arábia Saudita ele acabou se demitindo numa hora ruim, porque ele poderia ter feito isso antes, né? Na verdade, acabou... Exato, eu acho que é o timing que deixa a gente com uma sensação esquisita, porque como você acabou de falar, o anúncio de que ele coordenaria a seleção sub-20 sub-21 foi o que? Menos de uns 15 dias atrás, se não menos? Agora, depois a Itália jogou na Nations League, depois teve, ao mesmo tempo que estava tendo a Nations League, também teve o Mundial Sub-20, logo depois teve o Europeu Sub-19 e também o Europeu Sub-21. Então, tudo isso nessa intertemporada. Então, o que complica muito essa entrega de cargo nesse momento é que falta agora, a gente está na semana do início da Série A. Então, nenhum time vai se privar de um técnico agora. Então, se fosse há alguns meses, né, ou um mês, talvez atrás, teria como conseguir uma saída negociada. Talvez, por exemplo, o Spalletti não tivesse a multa contratual. Bom, vou aproveitar e você
Ó, levantou, eu vou cortar. Caio, não que o Spalletti seja a única opção, que ele seja a última bolacha do pacote, mas evidentemente, um cara que acabou de ganhar o campeonato italiano e que está sem clube, vai ser a bola cantada. Porém, como você já falou aí no começo, tem uma questão contratual, eu queria que você explicasse a questão contratual, a possível postura do Napoli e também outras opções, né? Porque como a gente sabe que é uma negociação delicada e difícil e que vai ter que contar com muita boa vontade enfim, uma paciência e um pouco de carinho do De Laurentiis, queria que você falasse das outras opções também, porque eu ouvi falar até de David Nicola, né? E aí já não sei se é muito jogo não, né? David Nicola seria excelente para evitar o rebaixamento na Nations League. De repente uma campanha de salvetes ali, tal. É que no fim das contas não tem salvetes nas eliminatórias, então acho que não seria complicado. E esse negócio de você trazer treinador para a seleção de gente com mais experiência, sei lá, do meio para baixo da tabela, não deu muito certo nas eliminatórias de 2018. A gente lembra daquele lá, que o nome é proibido desde o outro podcast. A gente foi inventar de desproibir. Olha o que é que aconteceu. Pois bem. Abrimos a caixa de Pandora, perigosíssima. Exatamente. É que nem falar o nome do Voldemort em Harry Potter, cara. Não fala? Mas assim, no caso do Spalletti, assim, é uma escolha óbvia por conta do contexto de campeão italiano, por conta do estilo de jogo do Spalletti, que casa com muitos jogadores que são convocados frequentemente para a seleção, que casa com o estilo de jogo que mais deu certo com o Mancini, o 4-3-3, algumas mudanças ali, algumas questões táticas, que assim, ele vai acabar aprimorando de acordo com as convocações, com os jogadores e todas essas questões. É uma escolha simples por conta do contexto, é uma escolha simples porque a outra boa opção era Antônio Conte, e no fim das contas, Antônio Conte seria uma revolução em relação ao trabalho do Mancini, por conta do seu jeito particular de lidar com o futebol, seja no período que a gente viu na Azurra, no período que a gente viu em clubes e tudo mais, por conta do seu jeito de lidar, que poderia gerar até problemas que a FIDC não estava pensando. Então, nesse caso, o Spalletti, embora ele tenha suas questões também, ele não é, nossa, um anjo que caiu do céu e tudo mais, mas ele é mais maleável em relação ao Conte. Só que, ao mesmo tempo, você tem essa questão contratual, que aparentemente, segundo as últimas notícias e tudo mais, a federação vai para a justiça para tentar tirar essa multa e tudo mais. É curioso que não é a primeira vez que o Napoli vem com essa multa com algum treinador que está para sair. Para sair o Sarri foi exatamente assim, quando o Sarri foi sair para o Chelsea. Só que com o Chelsea a princípio não quis pagar a multa porque alegava que a multa estava expirada. O que o De Laurentiis fez naquele momento? O Jorginho estava para ser negociado com o Manchester City. O Chelsea chegou, deu um chapéu, queria o Jorginho e aí, então faz o seguinte, o City tinha oferecido por volta de 58 milhões de euros. A multa do Sarri era de 7. Somados os dois, se não me engano, deu 65. O valor do Jorginho foi 65 por conta disso. Nessa brincadeira toda, ele embutiu a multa do Jorginho, do Sarri, no preço do Jorginho. Que aí liberava sem problema, não tinha coisa com inscrição e tudo mais. Agora é outro papo. Você não tem como vender jogador para a federação, isso não existe. Então, né, nessa brincadeira toda, então esperemos justiça, esperemos, sei lá, o que a federação pode fazer, se vai rolar um acordo de cavalheiros e de repente paga menos e tudo mais. Só que o De Laurentiis, assim, é um cara firme com relação a contrato.
Contrato no Napoli se respeita do começo ao fim, seja se você descumpriu 1 milímetro do contrato, vai processo, vai à justiça. Que eu digo, o pessoal do motim lá atrás com o Ancelotti, alguns foram até para a justiça depois para tentar processar o Napoli e tudo mais, alguns como o Isai, o Alan e tudo mais, e perderam para o Napoli na justiça. Tiveram que pagar ao Napoli por conta de ter desrespeitado o contrato naquele momento. Então, mexer com o contrato com o De Laurentiis não é um negócio bom. Vamos ver se tem acordo. Aguardemos. Com o De Laurentiis, como diriam os antigos, é no fio do bigode. Falou, escreveu, tá feito o acordo e para depois desfazer é um perrengue. Vamos partir então para a prévia do campeonato, a prévia da Série A. Geralmente a gente faz pela ordem de classificação do último campeonato, mas hoje eu vou fazer diferente. Vou por ordem alfabética, senão a gente acaba falando muito do aquele primeiro blocão e o segundo bloco a gente passa meio batido, então por ordem alfabética vai dar uma balanceada nessa forma aí. Começando, senhor Nelson, com a Atalanta de Bergamo. Uma Atalanta que foi a 5ª colocada do último campeonato. Diante de um mercado não tão movimentado na Itália, a Atalanta é um time que está movimentando, inclusive nessa semana, né? Nessa semana a gente tem saídas e chegadas e a Atalanta vai dando um tchan aí, vai dando um ar da graça nesse mercado, como eu falei, onde a gente vê muito mais Arábia Saudita nas manchetes e nos holofotes. A Atalanta é um time que tem se movimentado bastante, tanto com chegadas quanto com saídas. Queria que você falasse aí dessa primeira projeção, essa primeira visão, esse primeiro espectro que a gente tem aí da Atalanta. Você viu o De Ketelaere fazendo cara de mal na apresentação dele? Pô, peraí, né? Querido, não dá, né? Muito leite com pera pra tentar fazer não intimida, né? Pode intimidar pela técnica, mas pela cara não. Pela técnica também vai precisar fazer uma coisa diferente nessa temporada, né? E tem muitas expectativas depositadas aí nessa volta por cima do De Ketelaere, porque o Gasperini tem condições de fazer com que ele jogue o que se esperava, né? Ele vai voltar a vestir uma camisa azul e preta, né? Como ele vestia lá no Brugge. Agora vai vestir na Atalanta, vai fazer uma posição ali, uma função parecida com o que o Ilicic fazia, né? Se imagina que isso aconteça. E a Atalanta, né? Tá com um time bastante interessante, né? Assim, na minha visão, né? Escrevi também nessa primeira parte aí do guia da Cautiopédia, que está disponível para quem quiser ler, além de nos ouvir. A Atalanta, ela construiu um elenco assim bastante interessante, né? A partir da sua venda mais cara da história, né? Vendeu o Højlund para o Manchester United, mas ao mesmo tempo também fez a sua contratação mais cara da história, trouxe aquele jogador que tem aquele nome que, né? O Touré. Cuidado. O Touré Esse, pelo menos, Touré, a gente consegue se livrar. A gente consegue, porque assim, não é tão útil quanto, por exemplo, o do nosso querido Bogá, que não está mais entre nós nesse campeonato. Saudades. Pois é, né? Vendeu o Bogá e trouxe o Touré. Mas isso daí é para quem faz podcast da Ligue 1. Isso aí é problema lá no início. Não é tão problema. Se bem que, assim, o período dele na DEA não foi tão bom. Pois é, mas enfim. Vestiu a 10, né? O Touré vestiu a 10. Tem o Scamacca também lá, já fazendo uma sombra a ele. Lukman continua, tem Koop Meiners. Enfim, o Scalvini continua na defesa. O Gasperini barrou o Musso, né? O Musso chegou ali até com uma esperança de renovar o gol da Atalanta, mas agora é o Carnesecchi, que também é um jogador que selecionável, né, de seleção italiana. Então, a Atalanta deu uma grande misturada ali no elenco, né? E se fortaleceu. Então, eu imagino que a Atalanta ali, a princípio, vai brigar por vaga na Liga Europa. Inclusive, eu acho que ela é até nesse grupo ali de times que não são favoritos ao G4, ela é o mais forte, então talvez seja a que tem mais possibilidades de abocanhar ali uma posição que lhe dê vaga na Champions League, caso algum dos 4
mais fortes deu uma bobeada. Então, eu acredito que a Atalanta vai ser uma pedra no sapato bem, bem forte. Beleza, partindo então para o Bolonha. Caio, o Bolonha que tem bons nomes individuais, a gente no programa que a gente grava falando sobre o final da Série A, a gente até lembra, né? Lembra do Bosch, por exemplo, que teve um grande campeonato. O Orsolini termina bem, né? Não dá para dizer que foi um grande campeonato, mas termina em alta. Só que o Thiago Motta quer um pouco mais e não tá saindo, né? Ele pede e não tá vindo muito. Ele tem razão ou dá para trabalhar com esse grupo que ele tem? O que você acha desse possível começo de temporada do Bolonha, perdão? Eu acredito que agora a ideia do Bolonha por esse mercado, ao que parece, seja deixar de lado a ideia dos veteranos, e aí se viu nisso, por exemplo, com a saída do Arnautovic, a volta do Arnautovic à Inter, para dizer, a saída do Schouten e até de alguns mais veteranos nessa brincadeira toda, mas ainda seguindo a aposta em jovens. Agora parece que o Vinhato vai ser aproveitado, o Endoye parece que vai ser o comandante de ataque, você tem essas questões, até o Bokema também vindo do Azel Kumar, que parece interessante, só que assim, eu imagino, até por conta dos trabalhos do Thiago Motta na Série A, até em outros clubes também, que ele queira alguém mais experiente nessa coisa assim, para dar uma mesclada ainda mais e sonhar com um campeonato seguro. Se é difícil você pensar nesse momento em que o campeonato está mais, não definido, mas assim, mais para quem está fora da Sette Sorelle, vamos dizer assim, que hoje eu tiro da Sette Sorelle original, tinha o Parma e a Fiorentina, agora troca o Napoli de volta e a Atalanta no lugar da Fiorentina. Mas ainda assim a Fiorentina pode estar lá, pode ser outro Sorelle, não sei. Mas nesse quesito é muito difícil sair desses 8, de Juve, Milan, Inter, a dupla de Roma, o Napoli, a Fiorentina e a Atalanta, das vagas europeias. Então, de certa forma, tem uma missão um pouco ingrata nesse quesito. Um campeonato seguro pode ser bom para o Bolonha. Um campeonato assim, sem sustos, como foi o da temporada passada, em que no primeiro turno, é bom que se diga, chegou a frequentar justamente essa zona das Copas Europeias, pode ser algo interessante. A questão também é o fôlego desse time jovem, a ideia que o Bolonha tem de jovens e tudo mais, já desde o projeto do Ricardo Bigon e tudo mais, continua ali. Então acho que assim, não vão ter grandes mudanças, mas acredito também que o Thiago Motta, ele quer mais que isso. E para querer mais que isso, ele quer a gente mais cascuda. Não que os jovens não possam dar conta, eles dão. Gostei desse foco, até porque as saídas, né, as saídas mais notáveis, são todos os jogadores mais cascudos mesmo, né? Você citou o Arnautovic, mas é bom lembrar que o Medel sai para jogar no Vasco da Gama, e o Soriano e o Sansone, né, que são dois caras assim que trazem inclusive experiência com seleção italiana, né? Então, se for para contratar alguém, o Bolonha acho que vai num cara mais experiente aí. Se você for torcedor do Bolonha, simpático ao Bolonha, acredito que se o Bolonha contratar alguém, não vai ser promessa não, até porque tem como o Caio já falou, tem jovens ali, tem uma boa variedade de jovens, falta aí alguém para liderar, né, essa galera. Nelson Oliveira, o Cagliari está de volta, para a tristeza de alguns. Eu particularmente não sou muito simpático ao Cagliari pela torcida do Cagliari, mas subiu no campo da bola. Eu sou anti-Cagliari por conta das rixas que tem para conosco, mas até aí todo mundo tenho problemas com a Série A, a B, a C. Meu negócio é o Napoli. Mas subiu, Nelson, o Cagliari, e quero saber o que dá para se esperar o Cagliari que sobe pelos playoffs, né? Acaba ali passando uma emoção, digamos assim,
que tem com, inclusive, Claudio Ranieri. Você que não sabia por onde andava Claudio Ranieri, está lá no Cagliari, vai disputar, pelo menos vai começar essa Série A no Cagliari, né, Nelson? Ah, mas ele tem muito respaldo por lá. O Ranieri é ídolo da torcida, né? Ali no início na passagem dos anos 80 para os anos 90, tirou o Cagliari da Série C, levou para a Série A, permaneceu, foi o início ali de um trabalho do Cagliari que chegou inclusive até a ser semifinalista de Copa UEFA, né? Antecessora da Liga Europa. Obviamente nessa temporada o Cagliari tem ambições muito menores, né? É a permanência na Série A e ponto final. E não vejo o Cagliari como um dos 3 piores elencos, acho que o Cagliari tem até se reforçado bem. Agora eu imagino que o jogo do Cagliari vai ser um jogo que não vai ser tão bonito de ser visto. Eu imagino que a passagem do Ranieri na Sampdoria seja praticamente uma cópia do que vai acontecer no Cagliari. Muito jogo pelas laterais, muita rapidez, muita intensidade ali. Você tem muitos jogadores que conseguem fazer isso. Você tem o Nandes do lado direito, o Yankto no lado esquerdo, o Augello, que ele treinou inclusive na Sampdoria, um lateral esquerdo, um dos melhores desses times de pequenos, médios da Série A, um lateral que consegue entregar muita assistência, chega bem ao ataque para finalizar também. E joga muito também, né? Tá sempre jogando, é impressionante. O cara não perde. Muito confiável, um jogador muito confiável. E na frente, vão confiar também nos gols do Pavoletti, né? O interminável Pavoletti, que foi o responsável pelo acesso, ele vai ser o comandante do ataque, pelo menos até o Lapadula voltar de lesão, né? O Lapadula está com uma lesão no joelho, só deve voltar em novembro. Mas são os 2 principais atacantes ali do Cagliari, né? Então a gente deve esperar muita bola levantada na área, muito contra-ataque, e é isso. Eu acho que o Cagliari vai seguir essa receita, mas é uma receita que com o Ranieri no comando tem boas chances de dar certo. Espero que não, mas gostei da análise. Caio Bittencourt, Empoli, que curiosamente, assim, se você olhar para a tabela da temporada passada, pode até achar que não, mas fez um campeonato interessante na última Série A. Queria saber se você vislumbra uma melhora, se vai ser um time estagnado. Me corrija se eu estiver errado. O Empoli já caiu na Copa Itália? Não lembro agora. Caiu, foi um dos... Caiu, não caiu? Vamos checar. Eu tenho essa impressão. Então é isso. Já eliminado da Copa Itália o Empoli, queria que você falasse aí o seu prognóstico, chegadas, saídas, quem tá bem, quem não tá, e o que dá para falar, inclusive, com esse reflexo aí de eliminação na Copa Itália já na primeira rodada. É que no fim das contas, por projeto Empoli, assim, Copa Itália, assim, é uma coisa que mesmo se eles tivessem se classificado, iria resolver lá para dezembro, quando tem as primeiras rodadas de oitavas de final, ou janeiro, que assim, as oitavas de final serão divididas em 4 datas. As de dezembro vai para a turma da Supercopa e as de janeiro o resto, por exemplo. E assim, o Empoli agora, por mais que tenha o mesmo treinador, o competentíssimo Paulo Zanetti, que assim deve manter a mesma base de time e tudo mais, é um time muito novo. Se você for prestar atenção, você tem a saída do Parisi para a Fiorentina, que foi uma das boas contratações do mercado, que tem uma diferença para você prestar atenção ali. Você tem a chegada do Ghiazzi do Spezia, você tem a chegada do Pezzella para tentar substituir o Parisi. A questão do gol, que eu acho que é fundamental, que eu acho que o Empoli foi bem, com o empréstimo do Caprilli, agora junto ao Napoli, mas que ele foi o melhor goleiro da Série B passada pelo Bari, e quase coloca o Bari na primeira divisão, ficou ao gol do Pavoletti aos 49 do segundo tempo no jogo final do playoff. Então, assim, eu até acho que são boas contratações, tem bons nomes, inclusive até o time pode bater no mercado querendo mais e por aí vai. É um dos que, inclusive, falando em jogador do Bari, que é o nosso querido Khedira. Você que se irritou tanto com os gols perdidos dele na Copa por Marrocos,
Na Série B ele é até um bomber honesto, ele deixa lá seus golzinhos, deixou duplo dígito, foi um dos grandes nomes do Bari. É que no fim das contas, talvez para esse tipo de elite ele seja afobado. Mas vamos ver, inclusive Empoli e Frosinone querem ele. Seria um jogador importante ali para essa questão, que eu acho até que o Caputo talvez não entregue tantos gols quanto antes. Então, de repente, um revezamento, até por conta da idade e tudo mais, pode ser uma coisa assim para relevar. Mas eu acho que o Empoli também, por conta desse trabalho do Zanetti, por conta do competentíssimo, acho que pode, de repente, ter um campeonato mais seguro. Mas no fim das contas, a ideia é uma só. Brigar para não cair, assim, fazer os 40 pontos. E olho no Baldanzi também, né? Baldanzi que jogou o Mundial Sub-20. Inclusive estou surpreso que o Napoli conseguiu segurar, achei que já sairia o Baldanzi. Por enquanto, não saiu, mas sempre lembrando que a janela não está fechada. Nelson Oliveira, a Fiorentina que bateu na trave da Conference no ano passado, fez um campeonato digno e que herda uma posição na próxima Conference por causa da punição contra a Juventus. A Juventus, na tabela de classificação, disputaria, mas acaba sofrendo uma punição ali que não foi tão ruim para a Juventus, a gente não vai falar disso, mas a Fiorentina voltará a disputar competições europeias. E queria que você falasse, também é um time que se movimentou bastante, né? Também chegou bastante gente, até perdeu jogadores, mas dá para dizer que a Fiorentina vendeu bem também, né? Não é que a Fiorentina tenha se desfeito ou que tenha ido mal nas saídas, não. É chato perder jogador, mas já que é para perder, a Fiorentina vendeu bem. Por exemplo, Arthur Cabral, o Igor. Queria que você falasse dessas saídas e das chegadas da Fiorentina voltando a investir um pouco mais em jovens, né? Como o Beltrán do River, por exemplo. A questão da Fiorentina com o Arthur Cabral, por exemplo, é que o Arthur Cabral, incrivelmente, ele nunca agradou 100% ao Vincenzo italiano, né? Então, o italiano já vinha pedindo a contratação do Nzola há um tempo, conseguiu dessa vez, e para abrir um espaço ali no ataque, o Arthur Cabral acabou sendo sacrificado, né? O Nzola a gente não sabe se vai ser titular, até porque contratou o Beltrán, né? Então deve haver um revezamento ali. O Jovic também talvez saia, ainda tem tempo para ele ser negociado, mas de fato a Fiorentina se movimentou muito e se movimentou pensando em atender aos pedidos do seu técnico, né? Então, por exemplo, eu imagino que a temporada da Fiorentina vai ser muito condicionada pelo sucesso ou fracasso do Arthur, não o Arthur Cabral, o Arthur Melo, que chega à Fiorentina depois de anos horríveis, né? Não vamos aqui passar pano, nem passar para trás, porque inclusive é o que o Arthur vinha fazendo muito, pegando a bola, passando para trás, passando para o lado, enfim, serando ali, sem dar nenhum tipo de contundência. Pra você ter uma ideia, ele teve assim, acho que, deixa eu até ver quantos minutos, ele só jogou naquele jogo do 4-1 do Napoli na Champions. Peraí, deixa eu até checar quantos minutos foram exatamente. Mas vai continuando, Nelson. Mas pode ter certeza que entre os reservas do Liverpool, onde ele jogou, ele fez a mesma coisa. E aí, enfim, vamos ver o que é que ele vai fazer, porque é um jogador que, no seu melhor momento, ele atende aos requisitos de jogo do Vincenzo italiano. Por exemplo, ele vai jogar no lugar do Arrabate, que é outro tipo de jogador, um cara que é aquele ladrão de bolas, aquele cara intenso, tá sempre ali, mas que na hora de dar uma pensada no jogo não é muita dele. Então o Arthur Melo chega para tomar esse lugar, para fazer um meio campo de jogadores que são, na teoria, mais dinâmicos, não necessariamente dinâmicos de sair correndo, mas de fazer a bola rodar mais, que tem mais a ver com os princípios do que o italiano defende. Então eu imagino que a temporada vai ser muito calcada no que o Arthur vai poder produzir. Nossa senhora, então o torcedor da Fiorentina agora deu aquela bufada, né? Falou, essa temporada vai ser calcada pelo Arthur Melo, a pessoa fez assim. É complicado você confiar de cara num titular, num camarada que fez exatamente 13 minutos de Liverpool principal.
13. Não, isso aí é o recorde, é a maior cagada remunerada da história, né? Pra quem Amigo, é fã, pra esse quem daí gosta dessa arte. Se pegar o que ele ganhou em Libra, assim... É tipo, Palmas. era o primeiro conceito de ganhar dinheiro sem fazer nada, até o Neymar agora no Al Hilal ganhar 500 mil euros pra postar coisa na Arábia Saudita. Aí esse superou. Tem que respeitar o futebol brasileiro, né? Temos 2 representantes aí nessa categoria. É por isso que esse é o país que a gente ama, rapaz. Agora a sorte da Fiorentina é que se o Arthur não se der bem, o italiano tem como resetar todo o planejamento dele e botar um cara no lugar ali, porque você tem opções, né? Você tem o próprio Rabat por enquanto, ainda não saiu, talvez saia, mas ainda tá lá. Você tem o Bonaventura, que você pode botar ali, você tem o Mandrágora, que na teoria vai fazer dupla com ele, mas você pode fazer uma dupla Mandrágora, Barak, por exemplo, o Mandrágora, até o Duncan, que é um jogador que, apesar de não ser muito badalado, acaba rendendo, sempre acaba entregando muita disposição também, por exemplo. Não vai ser exatamente o que o italiano entende de futebol que ele gostaria de praticar, mas ele prefere o quê? Ele prefere filosofia ou o cargo dele? Eu acho que ele prefere o cargo. Então, ele tem condições de rever o posicionamento dele caso dê errado. Mas, de fato, a ideia do italiano é colocar o Arthur no centro do projeto. Se vai dar certo ou não, só os próximos meses dirão. A gente tá nesse clima um pouco para baixo na Fiorentina, mas se prepara que vai piorar agora, Caio. Frosinone tá tendo uma pré-temporada, bicho, de ter que levar benzedeira, porque os prognósticos, né, as saídas, inclusive do Grosso, né, começando pela saída do Fábio Grosso, que preferiu não continuar, aquele Fábio Grosso da Copa do Mundo de 2006, sim, e aí tem agora a chegada do Eusébio. Inclusive, pausa por uma coisa. O Grosso, num primeiro momento, foi considerado até como um dos possíveis sucessores do Mancini. Ficou naquela ideia de ter alguém da geração de 2006, tal, se falou nele, no Gattuso, no Cannavaro, mas logo essa ideia, felizmente, no caso do Cannavaro e do Gattuso, o Grosso, ele tá em melhor ascensão, tem a panca de campeão da Série B, mas ainda não. Enfim, e o Frosinone perdeu muita gente que foi bem na Série B, né? O time que conquistou o acesso, não sei nem quantos saíram, mas eu vou dizer que numa porcentagem, você deve ter saído de 75% do time. E aí? Qual é a expectativa? Dá pra colocar uma esperança? Dá pro galera que gosta muito desse mundo de aposta, dá pra apostar e ganhar alguma coisa nesse Frosinone permanecendo? Tem que estar com a odd muito alta, hein? A permanência do Frosinone na Série A. Olha, assim, eu acho que tem alguns jogadores lá com sua experiência. Você tem, por exemplo, o caso do Haroui, que veio do Sassuolo. Você tem Marquisa, também veio do Sassuolo. E assim, você tem umas ideias assim de tipo aposta. Você tem o Cuni, que veio do Bayern. Você tem alguns jogadores assim, que assim, eles vão seguir com a mesma ideia de aposta. Essa ideia, assim, deu certo na Série B. Essa ideia era o plano que funcionou para o Frosinone subir. O clube deve entender mais ou menos que, tipo, não faz sentido você desfazer dessa ideia, você de repente apostar de forma diferente. É bem verdade que, por exemplo, o mercado para pedidos assim é mais complicado pro Frosinone em relação a outros clubes. Quem vem da Série B não tem tanto dinheiro quanto quem vai e fica na Série A. E nesse quesito as negociações são mais complicadas, você tem ideias, mas de repente não funcionam ainda do jeito que você quer. Você tem, por exemplo, casos como o Chedira, que você tem o Frosinone querendo, mas assim, a ideia de atacante que o Frosinone quer já se passou pelo Poyampalo, que jogou no Venezia, passou Tabakovic do Áustria Viena,
você teve o próprio Khedira, o Sule, que de repente, se bater na portinha da Juventus, pode dar mais minutos, se de repente, se o Allegri não utilizá-lo tanto assim e tudo mais. Você pode bater na porta por veteranos, o caso do Defrel, do Zerbin. É curioso nessa coisa do troca-time todo que, assim, um dos pontos que a gente usa de referência, até para fazer guia da Cautiopédia, para fazer guia de qualquer coisa, que eu acho bom, é aquela parte do tabelino do Cautiomercato que tem muito, especialmente na Gazeta dello Sport. E aí eles fazem assim, uma prévia da formação. Na formação prévia do Frosinone é curioso. Tem 5 jogadores novos. Romagnoli, Marquisa, Bresciani, Haroui e o Cuni. Tipo, já de cara, assim, 5 mudanças. Então é de se esperar que assim, o time vai ter tempo e tudo mais. Só que assim, também é torcer para o Frosinone não sofrer o que eu sempre digo, o choque da elite. O choque da elite é meio complicado para quem vem da B, porque assim, quando você pensa que não, tipo, você perde, ou ganha um pontinho aqui e ali, você não consegue se segurar. Não é todo mundo que simplesmente sustenta trabalhos com esse choque. Não é todo mundo que faz, por exemplo, como fez o Monza na temporada passada, que sustentou o choque, aguentou ali as primeiras partidas ali com um tom de dificuldade e tudo mais, tal, trocou e aí no fim das contas arrancou, etc. E foi um dos cases de sucesso da temporada passada. Então, no porque fim tinha mais grana também, né? Tinha mais grana, você tinha jogadores mais cascudos e assim, mesclava um pouco mais. Você tinha... Então, assim, é difícil pro Frosinone fazer isso, mas por que não tentar? E assim, o Di Francesco... Tá lá, assim, tá na assim, chuva, é pra se molhar. E pra completar, o Di Francesco acho que vai ter nesse trabalho uma oportunidade de voltar, assim, aos seus grandes momentos. Aos seus bons momentos de Sassuolo, aos seus bons momentos de Roma e de repente se acertar. Acabou o momento do Di Francesco. Isso aí faz o quê? Já vai 4 anos, 5 anos, né? 5. Vamos ser mais exato, que assim, o 18-19 dele não foi muito bom. Foi logo aquela temporada lá que o Monte resolveu tacar tudo e tudo mais, mas assim, quem sabe ele volta com uma coisa nova, assim, vamos ver. Tem que fazer um bolão para quando ele vai ser demitido, porque na Sampdoria ele durou 7 rodadas, depois ele foi pro Cagliari. Veja a coisa, o Cagliari renovou o contrato dele até 2025 e depois demitiu, 22 jogos, se eu não me engano. Não, isso aí foi clássico. E no Verona, na temporada retrasada, ele durou 3 jogos. Somando isso aí, em 3 times, ele teve 4 vitórias. Uma máquina o nosso Di Francesco, um retrospecto memorável. Vamos falar do Genoa, Nelson. O Genoa que rolou a famosa troca lá na cidade de Gênova, né? Cai a Sampdoria, sobe o Genoa, que pelo menos tem uma boa contratação pra gente falar assim, pô, Retegui, hein? Vamos ver mais desse cara aí, quem se espantou com ele na seleção italiana e não acompanhava no Campeonato Argentino vai poder ver. Mas fora isso, o que traz o Genoa? O que mantém o Genoa, né, na verdade, da temporada passada para essa, e o que traz de bom o Genoa para a disputa dessa Série A, Nelson? Então, o Genoa, desde que ele foi adquirido pelo mesmo dono do Vasco, né, ele até que tem contratado bem, ele faz boas contratações. No ano que ele foi rebaixado, as contratações acabaram não tendo como fazer alguma diferença na campanha, né? O Genoa já estava muito bagunçado há muito tempo. O rebaixamento ali do Genoa, ele meio que estava só... Uma hora ia acontecer. E a troca de comando não foi suficiente para evitar. Então, nessa temporada atual, o Retegui, obviamente, é a cereja do bolo, né? Eles conseguiram contratar um jogador que estava sendo titular da seleção italiana. Tudo bem, o Immobile não estava disponível, mas foi o Retegui que chegou, e chegou fazendo gol. Assim como no Genoa. Ele chega no Genoa, já fez 2 gols de uma assistência. Eu até comparei o início dele ao início do Piontek no Genoa. Que o Piontek hoje ele não está na fase muito boa, mas no Genoa, o primeiro jogo do Piontek no Genoa foi simplesmente
um jogo que ele fez 4 gols contra o Lecce na Copa Itália. Isso antecipou a temporada dele, a metade de temporada, porque foi tão boa a passagem dele pelo Genoa que ele foi contratado pelo Milan meses depois, né? Fez muito gol por lá. Então o Retegui tem também essa possibilidade. Lembrando que ele está sendo treinado pelo Gilardino, tá? Cara que também entende de fazer gol. Então isso aí a gente tem que colocar na balança também. Fora isso, o Genoa eu acho que se mexeu bem. O Júnior Messias, para um time que briga para escapar, é uma boa contratação. Ele jogou muito bem no Crotone, fazendo um trabalho de um jogador ali que era um auxiliar a um centroavante, no caso do Crotone, o Simi, que, vamos lembrar, o Simi foi um dos principais artilheiros da Série A quando jogou no Crotone. E muitos dos gols dele se deveram às assistências do Júnior Messias, que também fez gols, se eu não me engano agora foram 9 gols na campanha do Crotone. Outras contratações também foram boas, né? O Tosby, que é um traíra, né? Ele era da Sampdoria, volta à Itália para defender o Genoa, também é uma contratação boa. Você tem ali no meio campo, você tem o Strootman, que é um cara muito experiente. O Padelli também tem... Se conseguir jogar, Bom, na Série B ele conseguiu jogar. Obviamente ele precisa ter outras pessoas, enfim, tem que ter sombras ali, né, para ele poder ser utilizado de forma um pouco mais inteligente. O Padelli também, que é um cara já bem mais veterano, né, até do que o Strootman. Mas são 2 nomes importantes ali, principalmente se você considerar que o Genoa ele perdeu o Sturaro, que tecnicamente acrescenta pouco, mas é um cara que era líder do elenco, estava lá no clube há muito tempo também. O Cristo, que voltou, passou aí por sua terra e volta depois para ajudar no acesso. Ele também se aposentou, então precisa ter alguns jogadores ali de lideranças no elenco, né? Fora isso, também contratou alguns jovens bons, né? O De Winter, que fez uma temporada boa no Empoli, um zagueiro interessante, até colocando assim em nível de possibilidade de jogar na seleção da Bélgica. Futuramente é um cara que joga na seleção de base da Bélgica. Então eu acho que o Genoa tem boas condições de escapar do rebaixamento. O problema do Genoa é que outras vezes ele tinha elencos bons e mesmo assim decepcionava. Então agora não tem o Enrico Preziosi no comando, talvez a pressão seja um pouco menor. Isso permita que o Genoa tome um pouco de decisões um pouco mais centradas. O Preziosi tinha decisões muito acaloradas, né, muito vulcânicas, então isso prejudicava muito. E o ambiente do Genoa, o Genoa tem a torcida bastante que pressiona muito, então era uma combinação assim bem complicada de lidar. Agora pode ser que tenha um pouco mais de serenidade e que o clube consiga ter uma trajetória que seja um pouco mais condizente com a qualidade do seu elenco. E sem se auto-sabotar, que é o mais importante. Ajuda bastante também. Inter de Milão, Caio. A Inter tem saídas muito importantes. A Inter consegue manter uma base há algum tempo, nos últimos anos. Sempre, é claro, com a necessidade de vender, de uma grande venda. Mas dessa última temporada para cá a gente tem, não dá para dizer que é uma espinha dorsal, mas a gente tem muita gente importante saindo da Inter. O Skriniar, que acaba acabando é ótimo, né? Acaba esse fim de temporada nem sendo tão importante titular, mas foi durante muito tempo, sai. O Onaná, que finalmente o torcedor da Inter pensou assim, graças a Deus eu não vou poder, o Handanovic não é minha única opção, chegou o Onaná, saiu, já foi embora também. O Lukaku não só saiu, como diria o outro, se vendeu por 30 moedas de prata, né? E que nem foi comprado ainda, a gente nem sabe para onde ele vai, mas negociou 30 moedas de prata, tal qual o Judas. E o Brozovic, que é mais um dessa leva que vai para a Arábia. Tem bons nomes chegando, tá? Mas qual vai ser o impacto dessas saídas no vestiário da Inter? Porque a gente via um time da Inter nos piores momentos, né, nos momentos menos competitivos, digamos assim. Você tinha os caras ali que passavam confiança, ou que lideravam, ou que você poderia esperar, por mais que faltasse futebol às vezes, e um cara desse resolveu o jogo. Como é que fica agora? Tem boas chegadas, você pode falar das chegadas aí, mas dá no anímico e no emocional, dá uma caída ainda, né, cara?
Olha, eu acho que assim, queda na experiência. Embora eu achei as mexidas da Inter até boas em termos de mercado. Muito boas. Bem, muito a única boas. que eu achei. A única que eu achei que não foi grande coisa foi a chegada do Quadrado. Mas assim, até mesmo a do Arnautovic eu achei interessante porque já é um indício claro que vai fazer aquela posição de banco de reserva. A Inter, no fim das contas, ainda precisa de um atacante. É o Diego 2.0, né? Sim, no fim das contas é isso. Ainda talvez precise de mais um atacante por conta de. Até para você limar o Tucu Corrêa, que, sejamos francos, não deu certo na Inter. Mas assim, você tem aquela coisa do Samardzic que de repente tinha acertado, mas no fim das contas não veio porque de uma hora para outra ele resolveu. Então, sabe o salário que eu acertei? Põe mais aí. Põe mais. Cara, depois do exame médico. Depois do exame médico, o cara resolveu mandar uma dessa. Aí, aí você não me ajuda a te ajudar. Até o caso Fabian, que estava sendo negociado com a Udinese, está inclusive indo para o próprio Frosinone. Mais um da leva do Frosinone. Mas nessa coisa toda eu achei nomes interessantes. O caso do Carlos Augusto achei interessante. A disputa entre Sommer e Aldero pode ser interessante. A experiência do Sommer pro gol, que é importante. Mais o fator do Aldero, que de repente vamos ver com ele na Inter, se as qualidades de liderança que a gente via nos primeiros momentos dele de Sampdoria e tudo mais não tinham sido ofuscadas por essas temporadas horríveis que a Samp viveu nas duas, três últimas temporadas. Vamos ver se não era isso também. A dupla entre Lautaro e Thuram parece interessante. O fator Fratesi no meio campo para substituir o Brozo, para mim é uma boa ideia. Eu acho que assim, a Inter continua com um elenco bom, continua com um elenco para se pensar no Scudetto, para de repente ver ali o que acontece nas Copas, que foi assim o que aconteceu de bom na temporada passada, com o título da Copa Itália e com a final da Champions League e tudo mais. O negócio é a dificuldade para contratar e tudo mais. E isso acho que a gente vai acabar vendo com o tempo, porque acho que a Inter ainda vai para o mercado com essa coisa toda. Eu acho que a Inter vai em busca de um defensor. Você falou no Tomiyasu, hoje o Di Marzio falou no Scalvini, que eu acho que assim, o Scalvini é mais um do... Agora que a Atalanta vendeu o Højlund, ela pode se dar o luxo de segurar duas estrelas que estão sendo badaladíssimas no mercado, que são o Scalvini e o Koop Meiners, que eu acho que assim vão ser titulares e vão ser parte do time da Atalanta que vai brigar pela Champions League. E nessa coisa toda, vamos ver quem a Inter vai buscar para a defesa e para o ataque. Para o ataque também depende muito a resolver essa situação correr. Acho que vai para cima, vai tentar um ala também, né? Porque o Gosens saiu para o União Berlim. Nesse caso, deixa eu ver, é que tem o Carlos Augusto também pela esquerda. É verdade. Você tem o Carlos Augusto e, assim, acho que não, talvez... É incrível, inclusive, como é que essa chegada do Carlos Augusto é um efeito dominó, né? Assim, uma negociação, porque o Kyrgiakos sai do Sassuolo para ir pro Monza. Chega alguém no Sassuolo que eu não lembro agora quem é. Deixa eu ver... Para a ala esquerda. O Vinha, e, assim, o Vinha, tem uns 4 ou 5 negócios que veio. O Vinha é um dos que veio. Isso, é isso. Vinha vai pro Sassuolo, do Sassuolo vai o Kyrgiakos pro Monza, o Carlos Augusto vai do Monza pra Inter e a Inter vende Gozes, então é a famosa reação em cadeia. Nelson, vamos de Juventus. Eu falaria com parcimônia da Juventus pelo seguinte: parece ser um time que vai deixar as movimentações para esse final de janela, né? Não foi uma janela muito movimentada até aqui, mas a gente começa a ver muitos nomes especulados para sair. Sejam jovens por empréstimo, sejam os grandes nomes como o Vlahovic e o Chiesa, porque podem disputar competições europeias e a Juventus pode fazer caixa com isso. Então, assim, eu acho que dá pra gente fazer um prognóstico, você, né? A gente não, que eu vou jogar essa bola pra você. Como diria o outro, essa pica não é minha, essa pica é sua. Mas a gente tem que falar com
falar sem falar muito, né, Nelson? Porque a impressão que eu tenho é que teremos mudanças significativas ainda na Juventus nesse finalzinho de mercado. A Juventus está no modo Márcio Braga, né? Acabou o dinheiro. Na verdade, o dinheiro está lá, mas ela não quer gastar. Ela não quer comprometer. Porque, enfim, né? Tá sem Champions League, então tá sem lucro não tem receita relacionada a isso, tem multa para pagar, não sabe se vai conseguir se classificar, tem muito salário alto ainda, enfim, tá muito comprometida a situação financeira para investimentos, né, da Juventus. Não tá tão comprometida quanto a da Inter, né? Porque se a Inter fosse da Fiditi, por exemplo, ia chegar no De Laurentiis e ia pedir o Spalletti no empréstimo com opção de compra, porque a Inter só negocia assim ultimamente. A Juventus não está nem fazendo isso, mas como a Juventus tem muitos jogadores sob contrato, voltaram muitos de empréstimo, né? Por exemplo, você tem o Cambiaso, que deve ser utilizado, por exemplo. Você tem o Rovella, por exemplo, que hoje, a gente está gravando hoje, volta de empréstimo, já foi negociado com a Lazio. Então ela está tentando pegar esses caras que ela tem por empréstimo, que tem mercado também, para vender, para conseguir fazer um esforço final. Tem a questão do Allegri ter pensado em vender o Vlahovic para pegar o Lukaku. Essa é uma ideia do Allegri, para mim é uma ideia completamente burra, porque você vai investir no Lukaku, que ok, ele vai te entregar, mas olha a questão anímica, né? Toda a questão do fato de a torcida da Juventus não gostar do Lukaku, de provocar um rebuliço todo para você vender um cara que é um futuro do time, né? Já é presente e é um dos principais atacantes aí que você vai ter nos próximos 10 anos, né? O cara canhoto, é difícil de você ter um jogador das características do Vlahovic que não entregou o que devia por culpa dele, por culpa dele, no caso Allegri. Muito se deve e também do físico. Vamos usar assim. Não, exatamente. Nesse caso eu passo um pouco de pano, que assim, porque no fim das contas a primeira parte da temporada do Vlahovic foi completamente comprometida. E aí no segundo turno você teve aquela ida e volta da punição, essa brincadeira toda, e assim, a Juventus, não convém a gente esquecer, com pontuação normal, a Juventus iria à Champions League. Iria. Só que assim, é como o Nelson disse, é uma ideia burra você desfazer do Vlahovic, que te entrega gols, com o Lukaku, que assim, não é que você tá pegando o Lukaku de 2021, que junto com o Lautaro foi decisivo para Inter ganhar o campeonato. Você tá pegando essa versão atual do Lukaku, Lacaca. Tá pegando a Lacaca, né? Cara, o de 21, 22 e 22, 23, cara, foi terrível, assim. A atuação, por exemplo, você quer um exemplo do que foi a temporada do Lukaku 22-23? Olha a final da Champions League. Olha os gols que ele perdeu. Olha o mau posicionamento que tirou gols da Inter. Olha, sei lá, o tanto de vezes que ele ficou em impedimento. Olha aquilo ali. Essa é a atual versão do Lukaku. Ele pode mudar em 23, 24. Ele pode chegar e fazer 30 gols no time que ele fizer. Na Série A, no Sauditão, até aqui no Brasileirão, na MLS, qualquer lugar. Premier League também. Mas o fato é que a verdade do Lukaku é aquela. E a Juventus vai querer trocar por aquilo? Não, cara, os juventinos, nesse caso, tiveram sabedoria em não querer o Lukaku. Mas no caso do Vlahovic, apesar da questão física que eu ia mencionar na sequência, eu não passo esse pano pro Allegri, porque eu acho que o time não gira o suficiente para fornecer nada ao Vlahovic. Então o Vlahovic fica totalmente subaproveitado. Essa é uma questão assim que acaba influenciando muito. Obviamente a Juventus teve pontuação de estar na Champions League, foi vice-líder do campeonato durante grande parte dele, por causa de sua defesa. Mas o jogo do Allegri é sofrível, né? Então, mas isso não significa que a Juventus não vai ganhar. Quantas vezes a gente já viu o futebol de hoje é diferente do futebol de antigamente? É diferente sim, mas se ganha do mesmo jeito. 1-0 várias vezes ganha jogo, ganha ponto, ganha campeonato. Então a Juventus já cansou de ganhar títulos assim. Então eu não descarto a Juventus, mesmo jogando mal,
mesmo em crise, eu nunca descarto. A Juventus tem condição de competir, mesmo jogando esse futebol sofrível que o Allegri tem conseguido praticar, mesmo com Rabiot de vice-capitão, mesmo com Chiesa machucado e fora dos planos do Allegri. Estão dizendo que dessa vez ele vai ser utilizado de forma mais constante, mas nunca se sabe. A Juventus é a Juventus, né? Gostei que... E eu acho que é muito importante o que o Caio citou, né? Com a pontuação sem punição, estaria na Liga dos Campeões. Então, assim, é porque é uma potência, e é grande, e é rico, então a gente sempre espera excelência. Mas até quando não... Só joga Série A praticamente. Na Copa Itália vai jogar no máximo o quê? Começa nas oitavas, quartas, 2 jogos de semifinal, no máximo 5 jogos. Então isso não compromete a temporada de ninguém. A Juventus tem praticamente só a Série A para jogar. Todas as fichas vão estar colocadas lá. Da última vez que isso aconteceu, tudo bem, era Antônio Conte, outro time, outro futebol, foi campeão. Foi o primeiro título de 9. Então, algo pode se mover aí. Lazio, Caio Bittencourt. A Lazio que contrata pouco, mas gostei, viu, das chegadas na Lazio até agora. Não teve muito o que fazer enquanto a saída do Milinkovic-Savic, mas é ruim, porque não só você perde um jogador importante de qualidade, como é difícil demais repor com mesmas características, né? Eu, por exemplo, não consigo ver assim, um jogador no qual a Lazio poderia ter tentado ou mirado os esforços, porque era muito único. A Lazio e principalmente o Sarri vão ter que se reinventar, mas gostei, viu? Chegadas sem muito alarde, mas todas interessantes, das principais. Pode falar aí tanto do Castellanos quanto do garoto Isaacsen, do Kamada, e acho que é muito isso, né? Não foge muito disso. Tem o Luca Pellegrini e o Rovella também, que são interessantes. Eu achei o mercado bem interessante. E aliás, acho que até essa saída do Milinkovic-Savic vai resolver um problema que o Sarri criou, que era o de Milinkovic-Savic e Luiz Alberto não jogarem juntos. Por incrível que pareça essa questão. Porque, assim, acho que ele via um como concorrente do outro e, assim, naquela ideia fixa de você tem que ter, sei lá, um mezzala, um regista e um cara que, sei lá, como Hamsik, como Pjanic na Juventus, ou até mesmo com o Hazard em certos momentos no Chelsea, embora algumas vezes ele usava ele na ponta esquerda, na ponta também. Ele tem essa ideia meio, sei lá, meio ortodoxa, meio com vontade de ter esse 4-3-3. Então, nessa ideia, de repente, ele resolve um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se, até nesse time prévio, assim, com o Kamada parece muito interessante. Até porque, eu acho que o Kamada, custo zero também, né? Ainda tem isso. Custo zero, e assim, o Kamada é multifuncional. O Kamada é um canivete suíço, o cara joga. Se precisar, ele joga na lateral. Se precisar, ele joga na zaga, como várias vezes jogou de terceiro zagueiro no Eintracht Frankfurt. A função dele defensiva é muito boa, ele colabora muito bem com o ataque. Então, assim, eu achei ele uma das melhores contratações do mercado até aqui. As vindas da Juventus, Luca Pellegrini, parece interessante pela confirmação de um cara que teve empréstimo da própria Lazio e achei interessante. Rovella, achei interessante para banco. E Tati Castellanos, assim, tudo bem que você teve as questões físicas do Immobile na temporada passada, mas agora você já dá um respiro para o Immobile. O Immobile estava numa vibe de, assim, se precisasse jogar aqueles jogos aleatórios de grupo de Europa que o Sarri colocava time reserva da Europa League. O Immobile jogou pouquíssimo tempo depois daquele acidente de carro. O cara tava se recuperando aí. Dá pra jogar? Dá. Então vai, garoto. Sim. Esse é que é o problema. Porque não tinha um substituto ideal e essa coisa assim seria problemática. E por isso eu acho o Tati Castellanos uma ideia interessante. O Isaacsen também é uma ideia interessante para competir com o Zaccagni ali na ponta direita. E nessa coisa toda eu acho que a Lazio já está construindo um elenco melhor.
Tudo bem, é difícil fazer o Lotito abrir o bolso, mas eu acho que até com essa grana que chegou do Milinkovic-Savic junto ao Al Hilal e a grana da Champions League que vem aí, acho que a Lazio está mais competitiva. Faz um dos seus melhores mercados de entrada em muito tempo. Talvez, é que eu poderia ser exagerado, tipo, é o mercado com mais entrada desde a era do Cranhote. E boas entradas. Nelson, vamos de Lecce. O Lecce que tomou uma pancada agora essa semana, né? Vendeu bem, vendeu o Hillman pro Sporting de Portugal, mas assim, não tem muita opção. E aí você vende um garoto promissor, aí, quer dizer, nem tão garoto assim, mas um jogador aí que a gente ainda acha que vai alcançar o seu ápice, né, em um momento próximo. E chegadas muito tímidas, né, do Lecce, que é um time que alternou bons e maus momentos na última temporada, mas focando muito no Falcone. Acho que está colocando muitas fichas, né, depositando muita esperança no Falcone, o goleiro. Fora isso, time do mercado do Lecce, né, Nelson? O Lecce, ele tem, para mim, são duas questões principais aí, ou três, né? Uma questão é a mudança de técnico, né? O Marco Baroni saiu, foi pro Verona, veio o D'Aversa, ex-Parma, ex-Siena, ex-Sampdoria. Tem um estilo parecido, tudo bem, talvez não mude tanto, se imaginava, pelo menos, porque ele chegou, o que é que ele fez? Colocou o Gabriel Strefeza para fazer uma função de falso 9. A gente vai ter um experimento estilo Mertens no Lecce. O Gabriel Strefeza tem 1,69m, vai ser o centroavante do Lecce. É um cara, um ponta, tem todas as características de ponta, ala, né? O cara chega bem no fundo, cruza, finaliza bem de fora da área. E aí esse potencial de finalização dele leva o D'Aversa a experimentá-lo como falso 9. A ver como vai ser. Outro ponto, E até agora não contratou atacante, né? Assim, tá levando a sério mesmo, né? Eu acho que o Lecce não... Posso estar errado, não tô lembrando nenhum aqui, mas... muito provavelmente vai ser isso aí mesmo. Contratou o Almqvist, ponta, foi inclusive o autor do gol na vitória na classificação do Lecce para a próxima fase da Copa Itália. O primeiro gol do Lecce na temporada foi dele, o Almqvist, sueco, que chegou, mas ele é ponta, não é um atacante de área. Então, e vendeu, inclusive, outro atacante, saiu, o Cisai, o gambiano, foi vendido hoje, foi mais um para jogar no futebol da Arábia Saudita, mas num time já menos expressivo. Mas enfim, a aposta do Lecce é na juventude, né? O Lecce foi campeão sub-19 da última temporada, tem uma base muito interessante e, curiosamente, uma base com pouquíssimos jogadores italianos. É uma base com muito formada, tem muitos jogadores romenos, inclusive um dos que pode aparecer é atacante. É um cara que tem até um nome curioso, né? Haris Burnett, o nome dele. Enfim, não é Burnout, não, é Burnett, tá? Então, ele é um dos possíveis reservas do Strefeza, né? Ali no ataque. Confia muito na base, tem um dos melhores diretores esportivos nesse sentido, que é o Pantaleo Corvino, um cara que já passou por vários times, já foi todos os títulos de base do Lecce no Sub-19 foram conquistados durante a gestão dele. É um cara que tem um olho muito bom para descobrir jovens. Lembra aquela Fiorentina do Cesare Prandelli, que chegou em Champions League, tinha um monte de talentos? O Pantaleo Corvino que formou. Então é um cara que tem olho bom. O Lecce, obviamente, busca escapar do rebaixamento, e nem sempre contar com muitos jogadores jovens é a solução para isso, porque, enfim, pressão, às vezes o jogador jovem oscila muito, é um risco, mas ele conhece de futebol, tem talento ali na base do Lecce, jogadores que já foram integrados ao plantel principal. Vamos ver no que é que vai dar, né? Vai competir ali na parte de baixo e esperando se safar. Se não se safar, também não é um desastre, porque é um time acostumado a subir e descer, né? Caio Bittencourt, pode falar do Milan. O Milan, o que além
do Milan em inglês, né? Porque tá gostando muito de levar uma galera que fala inglês. O que mais podemos falar dessa janela do Milan? Falei do in English porque chegam o Pulisic, o LeBron James de futebol, chega o Musa e o Ruben Loftus-Cheek. Então, além dessa galera aí anglicana, né? Não sei nem como é que se chama quando você fala dos dois do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas anglófona. Sim, é anglicana, é anglófona, vai. Que mais além disso chegou no Milan e como é que vai para essa temporada o Milan? Milan que teve uma grande venda e está conseguindo pinçar várias peças graças a isso, né? Vendeu um para dar uma encorpada após a saída do Tonali. Pois é, eu acho até que, inclusive, para mim, o Milan é o que faz o melhor mercado da liga até o momento. Por conta disso, por conta de você conseguir segurar suas estrelas sem nenhum problema, você tem boas apostas nessa brincadeira toda. A do Pulisic, que é interessante, a do Loftus-Cheek, você tem a do Reinders também, junto ao AZ, Chukwueze, que eu achei uma das melhores contratações desse mercado até aqui. Eu acho que a questão do Milan nesse momento, assim, se for um mercado, talvez ali você pegar alguém para revezar com o Calabria, você de repente revezar com o Theo, se bem que o Theo Hernandes é de ferro, assim, então poucas vezes está fora, mas nessa coisa toda assim, e claro, você também ter o vice Giroud, que no fim das contas se falou do Okafor e tudo mais, mas acho que o Milan quer mais um, de repente, até por conta dessa variação, que é o ponto da dúvida do Milan, assim. Eu acho que de todo jeito o Milan já é um dos favoritos ao título, ele, Inter, e o Napoli, mas nessa coisa toda, vai depender muito do que vai ser a ideia de jogo do Pioli. Porque assim, ele vai querer jogar com 4-2-3-1 como passou a jogar, como jogou na maior parte desse tempo. Na formação base, por exemplo, da Gazeta, se fala em 4-3-3, o que deixaria, por exemplo, Pulisic de fora do time. Como ele vai acomodar certos jogadores, como ele de repente vai encaixar ali, da parte das pontas, assim, se vai deixar Rafael Leão e Chukwueze mais perto do gol, mais distante, fica meio nessa dúvida. Então, eu acho que assim, é só esse ponto que eu acho que ainda é o ponto de interrogação, mas as respostas virão ao longo da temporada. Mesmo assim, por conta do melhor mercado e tudo mais, se tivesse a dizer, cara, qual que é o seu favorito pro título? Milan. Gostei, eu gosto assim, né, de quando é categórico assim. Dúvida. Acho também o mercado do Milan, se não o melhor, um dos 3 melhores, com certeza. Só que eu vejo que é um mercado que ele pode ter ainda mais resultados daqui a uns 2-3 anos, quando esses jogadores todos estiverem adaptados. Porque o Milan não contratou praticamente ninguém que já tenha jogado na Série A, e contratou vários jogadores de mercados diferentes. Então o Pioli vai ter um trabalho aí de colocar todo mundo para jogar dentro de uma mesma filosofia, enfim, saber como é que vai ser para enfrentar uma Salernitana fechada lá em Salerno. Esses caras não sabem como é que é. A Noite Fria em Stoke também tem as suas coisas na Itália, né? Tem os seus equivalentes. Mas eu digo mais de filosofia de jogo. São caras que não jogavam juntos, um jogava na Holanda, outro jogava na Inglaterra, outro jogava na Espanha. Enfim, os caras que jogavam na Série A eram o Sportiello, vai ser goleiro reserva, e o Luca Romero, que teve pouquíssimos jogos, né, na Lazio. E também tem 18 anos, não deve ser assim inserido tão rapidamente, apesar de estar jogando muito na pré-temporada, porque a concorrência no setor dele é muito grande, né? Você tem o Pulisic, que pode jogar por ali, você tem o Chukwueze, que deve ser até o titular, e ainda tem o Saelemaekers, né? Deve ser negociado, mas por enquanto ainda está ali. Eu vejo esse Milan forte, se da Liga eu também vejo ali no grupo de favoritos, e se não der certo agora e conseguir manter, eu vejo que daqui a uns 2-3 anos é time para ficar ali com uma base fortíssima por muito tempo. Gostei da análise. Realmente dá essa impressão aí de precisar dar uma assentada antes de voar mais alto.
Nelson, queria que você falasse do Monza, então. O Monza muito mais comprando gente que já estava emprestada, né? Você fez a piada da Inter, que a Inter faz tudo com empréstimo, com obrigação de compra ou com opção de compra. O Monza bateu os objetivos que estabeleceu para a última temporada e foi lá na Inter e falou assim: ei, quem não vai ficar aí? Galhardini não vai ficar não? Pode mandar para cá. D'Ambrosio também não? Manda. Carbone nunca jogou aí, mas nem joga, mas eu quero também. Que mais? Que mais além dessa Inter 2.0 ou 3.0, né? Porque nem é uma galera tão importante assim para a Inter. Que mais o Monza traz de diferente para essa temporada da Série A? O que ele traz de diferente, em primeiro lugar, é que ele conseguiu formar um elenco com 3 jogadores com sobrenome Carbone. Eu nunca tinha visto isso antes. 2 são irmãos, né? O Valentim e o Franco, ambos que são da Inter, né? O Franco já estava lá emprestado, vai ficar emprestado por mais uma temporada. E também tem o André Carbone, ex-Cagliari. Mas enfim, nunca tinha visto antes um time com 3 jogadores do mesmo sobrenome, depois de terem colocado 2 Ranocchia. Ano passado eles fizeram isso também. Então eles gostam de... vão no sobrenome, vamos lá, procurar aqui o sobrenome, eu vou fazer aqui uma lista de todos os sobrenomes e sair contratando igual. Acho que eles curtem um negócio desse naipe aí. Não sei se tem a ver com o Berlusconi, de ficar olhando a agenda telefônica, de ficar procurando gente. Enfim, o Berlusconi não está mais entre nós, mas talvez a prática dele continue. Mas, enfim, o Monza não deve ter muita dificuldade de permanecer na Série A. Assim, tem um elenco, apesar de ter perdido vários jogadores que estavam emprestados, não contratou em definitivo, mas trouxe outros, alguns por empréstimo, outros também a custo zero. Acho que deve ficar ali ainda rondando ali entre o meio da tabela, 13ª posição, e não deve ter muito problema nisso. O que pode gerar mais impacto é a saída do Carlos Augusto, porque o Carlos Augusto era um cara que fazia muita coisa dentro do time do Monza. Inclusive foi um dos artilheiros do Monza, mesmo sendo lateral. Artilheiro e garçom. Então você perde esse cara. Você tem o Petanha, que não é um atacante que faz muito gol. O Caprari também não rendeu tanto quanto se esperava dele na última temporada. Então precisa ajeitar um pouco mais o ataque. Acho que precisa... o ataque tem muitas responsabilidades divididas ali, né? Mas talvez precise de um atacante que chame um pouco mais a responsabilidade e faça um pouco mais de gols. Não deve comprometer os objetivos, né? Deve permanecer na Série A dessa temporada de novo. Mas, né, se quiser algo mais, acho que precisa de mais gols. Caio Bittencourt, Napoli, cuidado para não se perder em meio às contratações, cuidado para não tropeçar em meio a toda essa galera que vai chegar aí. Nossa, mas ironias à parte. Movimentadíssimo, cara. Ironias à parte, precisa. Porque assim, é lógico que perdeu peças e você tem que contratar, mas precisa assim de tanta contratação assim, ou é porque a gente tá enchendo o saco? Eu acho que precisa em algumas, se você for parar para pensar para elenco. Inevitavelmente, você perdeu o melhor defensor da Série A, que foi o Kim. E eu acho que assim, esse é um dos pontos de interrogação dessa questão, que aí você vai ver com quem vai jogar, se com Juan Jesus ou Ostigaras, que entre altos e baixos, se você vai ver se o Natan, que eu até acho um bom reforço e tudo mais, embora eu ache o peso de o zagueiro para substituir o Kim um pouco demais para ele. Eu acho ele um bom reforço, mas assim, talvez se viesse com o peso que, por exemplo, veio o Ostigar, já seria uma coisa mais assim palpável. E eu acho que essa é a questão. E por conta disso, acho que é assim, você tem umas saídas para resolver. Você teve a questão no chove no molha do Zilinski nos últimos meses, assim, tipo, se vai para a Arábia Saudita, se não vai, tudo mais. E por isso até, meio dessa coisa toda, embora as operações sejam independentes, a chegada do Gabriel Veiga, que seria um bom reforço junto ao Celta, está muito atrasada e isso acaba por fazer uma diferença enorme nesse quesito. Assim, as chegadas estão atrasadas, as saídas, algumas, mesmo assim, umas que viraram tralhas no elenco, viraram chamados exúberi, com Demi e Lozano, acabam não saindo. E assim, eu acho que ainda, assim, o que peca muito no Napoli é a falta de substituição de algumas peças.
Tudo bem, agora com a chegada do Cajúcio vindo do Ram, se teoricamente tem isso para a posição do Anguissa, mas eu acho que ainda falta, por exemplo, para a função do Lobotka, para a função do Zilinski, na questão da ponta direita, que assim, a dependência a questão entre Politano e Lozano, se o Politano joga, você acha melhor o Lozano, se o Lozano joga, você acha melhor o Politano. Então assim, fica meio nessa questão. Não é uma coisa assim que teoricamente deu tantos frutos quanto o Kvaratskhelia e Osimhen no passado. Vamos ver nessa temporada como será essa junção. E claro, o ponto de interrogação principal, que eu acho que vem desde o dia da contratação, a questão Rudi Garcia. Não pela capacidade dele de montar times, mas pela capacidade dele de destruir times. Não, veja bem, não pela capacidade assim, destruir taticamente. Eu acho que taticamente o Rudi Garcia foi testado e aprovado na Roma, foi testado e aprovado com campanhas europeias importantes no Marseille e no Lyon, e até com o título do Lille lá atrás, 10-11, por exemplo. Só que o problema é que ele é um fio desencapado. Os caras saem do clube, parece que querendo matar o Rudi Garcia. Pergunte a Juninho Pernambucano o que ele acha de Rudi Garcia. Pergunte a Payet o que ele acha de Rudi Garcia. Tudo bem que na Itália parece que ele é assim, ele não é um pitbull enraivado, como para citar um grande filósofo da música baiana. Ele não é um pitbull enraivado tanto na Itália. Tanto que se você for prestar atenção, os senadores da Roma, o Totti, o De Rossi, os caras gostam dele. O problema é que na França, com ele ultimamente, no Marseille e no Lyon, que você tem duas pressões grandes, são dois clubes de camisa, de torcida e tudo mais, parece que assim, teve diversos problemas. E isso para mim é o principal ponto de interrogação. Como ele vai lidar com um elenco que tá de barriga cheia nesse momento? Que no fim das contas ganhou o Scudetto de primeiro em 33 anos, e no fim das contas, tipo assim, quer queira, quer não, esses jogadores já estão assim na história. São daqueles caras que tipo vão aposentar e todo mundo vai lembrar: ah, você tava no Scudetto de 2023. A não ser que façam merdas federais daqui para frente. Vamos cobrar. Mas assim, nesse quesito, é um enorme desafio para o Rudi Garcia fazer a fome desse elenco para mais. Porque o Napoli, sobretudo, esse é um campeonato de desafios históricos. Você tem o desafio da Roma e da Lazio voltarem ao topo, entre os grandes, assim, falando entre os grandes, da Juve voltar ao topo. Você tem o desafio em busca da estrela de Inter e Milan, ganhando um campeonato, ganha a segunda estrela, de 20 títulos e tudo mais. E tem um desafio histórico para o Napoli, que o Napoli nunca foi bicampeão de um campeonato consecutivamente. Nunca foi bicampeão, nem de Copa, nada. Porque foram títulos espaçados. A única vez que poderia acontecer, que foi 87, 88, deu aquela derrapada no final e uma campanha e uma virada inesquecível do Milan. Mas assim, até por isso que eu tenho assim, meus pés atrás com o Napoli. Eu acho um dos favoritos ao título, como citei. Digo isso para o Napoli, para a Juve, para a Inter, especialmente para o Milan. Mas eu vejo um pouco atrás por conta disso, por conta dessa lentidão no mercado, até por conta das trocas na diretoria, troca no comando, até justificado, mas assim, por conta dessas mudanças, principalmente no cargo de técnico. É interessante também ver porque o De Laurentiis é um cara que geralmente fala muito, né, do trabalho dos treinadores. Eu quero ver como é que vai ser isso aí. Eu não costumo comentar rumores, mas li um hoje que eu acho que ia ser bem interessante, o Dário Essugo, né, do Sporting de Portugal. Eu ia gostar de ver. Não sei nem se o Rudi Garcia é dos melhores treinadores para trabalhar jovens, assim, principalmente vindo de um campeonato mais fraco e tal, mas eu acho até que ele é bom para trabalhar jovens. Inclusive, ele assim, como eu digo assim, um amigo especialista em futebol francês. Aliás, se vocês quiserem seguir, eu sempre recomendo ele. Meu amigo Renato, @R Gomes Rodrigues no ex-Twitter, agora Twitter, chame do que quiser. Mas assim, ele tá lá, assim, é a melhor conta de futebol francês que tem. Inclusive, ele alerta desses negócios, ele fala do L'Équipe o tempo todo. Assim,
para treinar caras de qualidade um pouco duvidosa, ele tira o melhor deles. O problema é a relação dele com as estrelas. E assim, você tem um certo porém. Você tem essa questão do renova, não renova do Zilinski. Você tem a questão do renova, não renova do Osimhen, que assim... Tudo bem que a renovação, não renovar com o Osimhen para o Napoli, não muda muita coisa. Mas para ele, você pensa numa cláusula para sair logo logo. Se de repente ele quer a Premier League, se de repente os sauditas vão bater de novo na porta dele. Você tem a questão com o Kvaratskhelia também, que assim... São 2 anos, assim, à medida que os caras passam 2, 3 anos, vão passando, você começa a se perguntar, o cara vai sair? Não vai? Vão bater na porta? Não é... Infelizmente, às vezes a gente tem noção, nem todo mundo é em si Mertens. Não, e nem Ramsey. Tudo bem, a gente teve assim, acertou na cena 3 vezes com isso, em si, Ramsey e Mertens, mas assim, não é todo mundo que é assim. Mesmo o Calerron também, já dá para considerar 4. Assim, não são caras... Tudo bem, o Napoli segura por muito tempo? Segura. Mas assim... Como o Rudi Garcia é um fio desencapado, tudo pode acontecer. Ô Nelson, queria que você falasse da Roma. O Caio estava falando agora que usou a expressão jogadores de qualidade duvidosas, que o Rudi Garcia vai bem. Não temos contratações de qualidade duvidosas na Roma, hein? Como diria o Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico? De nível técnico, a Roma foi muito bem nesse mercado. Mas vamos falar de confiabilidade também? Vamos falar do quanto você pode cravar que esses caras vão ter uma temporada tranquila, que vão ter uma temporada saudável? Aí é que mora o perigo, né, Nelson? E o Mourinho, além disso, ele até está satisfeito. Ele acha que até que consegue ali botar o Paredes para correr, coisa que foi impossível de acontecer na Juventus. Enfim, Renato Sanches, a gente sabe da qualidade dele, mas de fato tem essa questão de o quanto ele pode render. O grande problema no meio campo é que o Mourinho perdeu o seu cara de confiança, né? O Matite resolveu sair e não estava esperando que a saída dele não era esperada. Então, assim, de cara de confiança, que renda, que esteja sempre ali disposto, ele ficou mesmo com o Cristante, só para o setor, ali para aquela parte ali de meio-campistas que conseguem defender e também distribuir um pouco o jogo, assim, de confiança mesmo dele, sobrou o Cristante. As outras opções são boas, né? O Aouar também é outro cara que o físico dele não ajuda muito. Mas a grande queixa do Mourinho não é essa. A grande queixa do Mourinho é que não tem um atacante até agora. A Roma está chegando... já a gente está aqui faltando 2 semanas para o fim do mercado, a Série A já vai começar, e só tem o Belotti para ser centroavante. O Abraham está machucado, só volta em 2024. Mourinho quer desesperadamente um atacante e a Roma não deu isso a ele ainda. Então ele já reclamou publicamente, está fazendo piada na internet, chega. Quando ele foi se despedir do Ibanez, ele falou: vocês acharam que era um jogador novo que eu ia apresentar aqui? Não é não, só estou dando tchau para mais um. Então tá assim, soltando as farpas dele. Por enquanto ele tá aguentando até. Tá soltando as farpas, mas tá dizendo que tá feliz. Só que começa a temporada, não tem mais janela para contratar. Não veio alguém que ele quis, ou não veio ninguém, ele vai começar a reclamar. Ele já reclamou da qualidade do elenco da Roma várias vezes ao longo dos 2 últimos anos, apesar de ter sido finalista de competições europeias 2 vezes. Ele coloca os 6º lugares que ele conseguiu na Série A como resultado da falta de elenco. Dessa vez a Roma não tá faltando elenco. Ele lançou muitos jovens nesse período, só que dessa vez ele mandou vários desses jovens procurarem outros lugares. E, enfim, colocou... a Roma conseguiu, né, colocar esses jovens em outros lugares e trouxe jogadores mais experientes, né, para a função deles. Então, nesse sentido, ele não vai ter muito do que reclamar, a não ser que esses caras comecem a se machucar. Agora, no ataque, ele vai ter, sim, motivos. Então, a Roma tem que trazer logo um atacante, até para o Mourinho não ter mais do que ficar reclamando. Acho que boa parte da possibilidade de a Roma ter uma temporada mais... com mais possibilidade
ir para a Champions League, não é uma das 4 favoritas à vaga, mas até tem condições, a depender do quanto o trabalho engrene, né? Então, eu acho que fica muito na dependência desse atacante. Se vai ser o Marcos Leonardo, o Mourinho até prefere um jogador mais experiente do que o Marcos Leonardo, por exemplo. O ideal dele, o Mourinho queria mesmo o Morata. Não sei se vai ser possível contratar o Morata. Então o Marcos Leonardo também está se complicando a negociação. Enfim, a novela está sendo grande. Então, enfim, eu vejo a Roma no momento atrás dessas 8 irmãs, talvez fosse a 8ª ali por essas indefinições. Só que está todo mundo muito próximo. Então qualquer derrapada, alguém vai passar na frente. Eu vejo esse campeonato, se a gente olhar a tabela, né, da última Série A, a gente vê que tem um buraco, né, na pontuação ali do 11º até os outros de baixo. Existe uma distância muito grande. Chegou até a ser maior ali numericamente no meio do campeonato, mas depois alguns times perceberam que não ia chegar muito distante e aí deram aquela relaxada final e diminuiu, né, essa distância entre 11º até ali 13º. Mas existem claramente ali 2 grupos, né? O grupo da galera que vai brigar em cima, muito superior ao restante. Então eu vejo a Roma em 8º, mas é isso, qualquer mínimo deslize pode mudar muito ali essa ordem. Qualquer romada pode ser fatal. E não dá pra falar que uma janela que você ganha 30 milhões de euros no Ibanez é ruim, né? Você pode falar que ela é mediana, mas ruim não é. Cara, ruim não é. Assim, até para dar uma pequena pincelada nesse mercado da Roma, as chegadas eu achei muito boas. Paredes, tudo bem que ele foi mal na Juventus, mas eu acho uma aposta interessante. O Sanches é interessante, o Aouar é interessante, o Endique é interessante. Eu acho nomes interessantes. O negócio é a lentidão. E assim, você fazer jogado demanda tempo. E o Mourinho quer elenco. Ele quer ter a certeza de que você vai poder brigar pelo campeonato sem você descuidar da Europa League, sem você descuidar da Copa. Que assim, chegou um certo momento na temporada passada, nas anteriores, que assim, a Roma teve que dar o in na Copa. Ele não quer mais dar o in na Copa. Ele quer disputar G4 também. Ele não quer ter que chegar lá na final para decidir se vai ou não para Champions. Ele quer garantir a Champions. Então, ele tem razão. Pra gente sair da Roma e ir pra essa retinha final, só queria falar também que eu fiquei muito impressionado com como o torcedor da Roma nas redes sociais está pedindo muito o Marcos Leonardo, né? Qualquer post que a Roma faz, tá a galera lá falando meio que... E tem razão em pedir. Tem razão em pedir pela qualidade do Marcos Leonardo e porque essa coisa do Belotti e do Abraham, temporada passada falhou. Fico positivamente surpreso. Mas a temporada passada foi muito para baixo. Muito. Então, essa reta final, eu acho que ela vai ser mais rápida porque são equipes que estão bem morosas no mercado, né, Caio? Começando pela Salernitana, eu acho que desses últimos 4, Salernitana, Sassuolo, Torino e Udinese, quem realmente faz um pouco mais sentido de não fazer um mercado muito caloroso e muito movimentado é a Salernitana, porque termina bem, não perde muita gente, então assim... E ela já fez muito mercado continuidade de trabalho, né? É curioso, porque nas últimas 2 temporadas, parece que o momento que a Salernitana trabalhou nos mercados foi em janeiro, não em agosto. Tudo bem que assim, o mercado de janeiro é reparação e tudo mais. Até no formato Fantacalcio, que a gente joga e tudo mais, chega, por exemplo, depois do mercado, aí alguns donos de liga... Fantacalcio, para quem não sabe, é o que seria os fantasies como os da NBA, NFL, o Cartola aqui, os concorrentes. Mas assim, chega o leilão de reparação ou em setembro ou em janeiro, e assim, é como se eles só trabalhassem no leilão de reparação. E até por isso o mercado foi assim, por aqui, para você não dizer que não teve nada, sei lá, chegada do Costil para goleiro reserva do Ochoa é interessante. Tem o Martegani vindo do San Lorenzo, que parece também interessante, mas nenhuma contratação que veio assim para ser titular nesse momento. A boa notícia é a manutenção dos homens, principalmente de Boulaye e Dia.
Gulaed, assim, você manter ele é a garantia de que você vai se manter com um bom campeonato. As ideias do Paulo Souza vão se manter, que inclusive ele estava reclamando de falta de reforço também. E no fim das contas, você consegue manter essas ideias. Pra, assim, a priori é luta contra o rebaixamento, mas de repente pode sonhar com um lugar ao sol ou um campeonato seguro. Eu gosto da mensagem que você passa também, né? Falando assim, olha, vamos manter o dia e ele vai continuar aqui porque não era pouca gente que estava atrás, não. Nelson, Sassuolo, olhando muito para o mercado interno, né? Geralmente o Sassuolo é uma equipe que vai leste europeu, ultimamente até um pouco da América do Sul também, dessa vez se reforçando muito com italianos. Vai mudar em alguma coisa a identidade do time, essa particularidade, Nelson? Não, o Sassuolo é aquilo, né? Já escrevi outra vez, anos atrás, e isso se mantém, né? É o trabalho de técnico mais tranquilo da Itália. Você não tem a obrigação o time não vai cair, mas também você não tem a obrigação de se classificar para nada. E você tem um monte de jogadores jovens para trabalhar e valorizar. Então você é um seletor de talentos, né? Isso tem sido feito com todos os treinadores que têm passado lá, ou quase todos, né? O Dionisi tem conseguido fazer isso. O Fratesi vai sair, mas vai fazer falta exatamente porque não tem ambição. Você tem o Fratesi que saiu, foi a principal saída. Outras saídas, teve o Rogério, brasileiro, que saiu depois de muito tempo lá, e foram bem repostas por jogadores jovens que devem ser valorizados, né? Você tem, por exemplo, o Sassuolo deu uma desfalcada aí no Frosinone, né? Pegou dois dos seus principais destaques, né, da campanha do título. Pegou o Boloca, que é um meio-campista ítalo-romeno, né, que deve ser o substituto do Fratesi ali no meio. Tem o Mulatieri, que vai competir ali com o Pinamonti como camisa 9. Tem outros caras que chegaram da Roma, né, o Missori, o Volpato. Enfim, o Vitti que volta, né, o bom zagueiro, o zagueiro canhoto também aí, até em vistas de seleção italiana também, é um cara que se voltar a jogar como jogou no Empoli, tem uma possibilidade de ser ali, por exemplo, sei lá, o reserva do Bastoni na seleção italiana, se de fato der certo. Tem o Libani, que jogador que também estava na seleção sub-20 da Itália. Enfim, mesma fórmula. Agora a última contratação é o cara um pouquinho até mais rodado já, o Racic, né, que jogou jogou com a seleção sérvia a Copa de 2022. Enfim, ele era do Valência, mas jogou no Braga na última temporada. É um time que vai fazer aquela campanha digna e vai ter ali na nossa tradicional lista de revelações do campeonato, vai ter um monte de gente lá. Então vai ser esse eu já posso. E o Berardi, ou não, né? Porque agora falaram do Berardi até na Juventus. Essa eu só acredito vendo, porque Berardi sempre tem as conversas e no final das contas ele sempre fica lá. Então eu prefiro nem mencionar, mas Cara, essa do Berardi eu só acredito quando sair no site da federação, no site da liga, ele tá com um contrato com outro. Fora isso, é só especulação do Pedro Lado, Di Marzio, toda essa galera. Essa aí, Free Berardi. Deixa o menino. Caio, Torino, mais uma vez, mercado tímido e de velhos conhecidos, né? Torino indo para cima do Vlasic de novo, vindo do West Ham. O Nelson acabou de falar que o trabalho no Sassuolo ele é tranquilo. No Torino não muda muita coisa, né, nessa questão de pressão. O Torino, se ficar entre nono, 12º, 13º ali, tá bom também. Se for um pouquinho mais disso, aí o Yuri já vai cuspir marimbondo, né? Depende. Eu acho que assim, a pressão interna do Torino é isso aí. O Urbano Cairo não investe, ele não faz muita coisa. Tudo bem, você teve duas contratações que eu achei interessantes. A do Bellanova junto à Inter e a do Tamese junto ao Verona, que eu achei assim, eu acho o Tamese um talento. E assim, acho bem útil para o sistema de 3-5-2
que é o Juric, adora o 3-5-2 ou as suas variações, tem o 3-4-2-1, por aí vai. Ele adora essas variações do nosso querido Juric, do 3-5-2, 3-4-2-1, por aí. Mas assim, como é só isso, no fim das contas a gente pode enrolar, que não vai sair nada. Tipo, ninguém sai. Sim, que você for ver, a única grande perda, pra você dizer assim, é o Miranchuk que voltou pra Atalanta do empréstimo, mas o que mais acontece no Torino? Nada. E assim, se o Urbano Cairo não cobra, você tem uma torcida que cobra. A torcida do Toro cobra. A torcida do Toro quer mais. Porque no fim das contas você tem a história de um clube glorioso, um clube grande, histórico, e assim, que no fim das contas, vamos falar a verdade, não tem ambição. Porque a verdade do Torino é essa, não tem ambição para mais que isso. Assim, é um campeonato seguro? É um campeonato seguro. Dá para sonhar com a Europa? Com isso aí, difícil. O Juric vai ter que fazer uma obra-prima. Tudo bem, ele é capaz. Mas... O campeonato do Torino, na verdade, o Torino tem 2 jogos no ano, né? Os derbys. E aí se consegue história para contar, se não consegue também... O problema é isso, é que no fim das contas chega na hora do derby e aí tipo, tem o jogamos como nunca, perdemos como sempre. Você tem essa coisa assim de tratar demais como o jogo do ano, aí no fim das contas acaba sendo ruim pro próprio Torino, assim, às vezes até nas relações com a arbitragem que não são tão boas, nas relações da violência do jogo, que o Derby della Mole, se você for prestar atenção, sempre dá jogo de muitos cartões e muita coisa assim, porque assim, o Torino leva um pouco mais a sério. Tudo bem, você tem do jogo do Juric a tendência de muitas faltas, muitos cartões, mas assim, você leva além do normal um pouco isso. E a falta de ambição do Torino, eu acho que pesa. Isso pesa nos jogos contra a Juve, pesa nos outros jogos contra grandes. Nos outros contra grandes como ele, como a dupla de Milão, a dupla de Roma, o Napoli, por aí vai. Até a amiga Fiorentina é assim. Nelson, tá faltando ambição para a Udinese também, né? Inclusive, né? Estamos aqui com a peito da Udinese. Falta ambição e uns negócios assim. É lógico que o do Samardzic a gente virou meio que folclore agora, né? Mas um negócio arrastado, né? Um vai, não vai. Falta não só ambição, mas falta também um pouco de clareza. Não sei, né? Não consigo entender muito, em geral, os mercados da Udinese. Fica sempre naquele mesmo ciclo de Watford, Granada, no clubinho e não sai muito dali. Mesma coisa para essa temporada, né, Nelson? No caso do Samardzic, a Udinese só faltou mandar ele embora, né? Mas... Ela tá fazendo isso. Embrulhou o cara para presente, né? E não ela tá fazendo isso, porque se você for ver, tipo, o Samardzic, tipo, já falam dele no mercado, assim, ou pra Inter ou pro Napoli, tipo assim, eu quero, leva, vai. E não é tipo assim, porque o Samardzic é um bagre. Não, nada disso. O Samardzic é muito bom de bola. Só que assim, eles estão esperando por esse dinheiro. E parece até que ele ia ficar fora do projeto, anunciaram, mas agora que a Inter desistiu, não sei se vão poder fazer isso mais, né? Então, mas enfim, talvez a ambição demais do Samardzic também seja um pouco de falta de ambição ao mesmo tempo, porque faltou um pouco de esperteza dele para perceber que talvez esse salto, por um salário um pouco menor no momento inicial, pudesse resolver a carreira dele por muito tempo. Agora ele vai ficar aí na Udinese, relegado no máximo uma briga pelo 10º lugar. E quem sabe se ele vai jogar. A Udinese é isso. Ultimamente, os anos de briga por vagas em Liga em competições europeias se foram. A Udinese agora é um time que tem um pouco de Sassuolo, né? Já tinha tudo isso de comprar jogador, valorizar e tal, mas ela, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela competia. Dessa vez, a Udinese não tem feito isso nos últimos anos. A Udinese é uma equipe que fica ali no meio da tabela, satisfeita por isso, e vai conseguindo suas vendas, contrata jogadores jovens, empresta ao Watford, pega o cara de volta depois, e fica nessa, né? Então, dessa vez vai ser a mesma coisa, né? Agora,
com a diferença de que perdeu jogadores importantes, né? O Dodge, que já estava vendido, agora de fato ele saiu. O Pereira, que era um jogador importante, líder do elenco, e também perde o Becão, né? Foi vendido para o Fenerbahçe. E no lugar deles traz apostas, né? O Lorenzo Luca, que é um jogador que se falou até como potencial 9 da seleção italiana no futuro, porque fez uma Série B muito boa com o Pisa, foi para o Ajax, lá não rendeu, talvez possa render agora na Udinese. Depende muito do futuro do Beto, a gente não sabe se o Beto vai ficar, se vai ser vendido, porque existe uma competição muito grande ali, né, pela posição de camisa 9, não só de 9, mas até de auxiliar, né, do 9. A gente tem o Brenner no elenco, tem o Lorenzo Luca, tem o Beto, tem o Deulofeu, tem o Sussex, que na verdade não tem sucesso nenhum, que é um dos jogadores, um dos atacantes que menos fazem gol na Série A, esse nigeriano. Enfim, outros nomes, né? Isso é o que me deixa muita dúvida dessa Udinese, porque é um overbooking de atacante. Porque você tem Success, você tem o Beto, você tem o Deulofeu, que quando voltar toma essa posição, mas ele tá à volta com os problemas físicos, e você tem o Brenner e o Luca querendo oportunidades. Não tem espaço para 5 atacantes. É o famoso elenco desequilibrado, né? Mas aí eu acho que, tipo, pra ideia do Sotil, sem chance. E a questão é essa, é muito barulho por nada, né, no final das contas, porque a gente tá falando aqui da Udinese e ela vai ficar ali no meio da tabela sem gerar um incômodo muito grande. Então, se juntar todo mundo dá um, né? Galera, muito obrigado aí por essa prévia. Mais uma temporada juntos. Tem mais um, é o Verona. Rapaz, caralho, o Bira veio me matar. Rapaz, você tá esquecendo do Verona aqui. O Biratão Leal tá me escutando até agora. Rapaz, sem esquecer do Verona. Aí, ó, absurdo. Aí, ele tá esquecendo do Verona. E assim. Furo absurdo. Faz sentido esquecer. Então vai, cara, já que você lembrou. Óbvio que eu vou lembrar. Que, segura assim, a criança aí. Eu achei a troca de técnico vindo do Baroni interessante pra manter as ideias deles. Achei que eles conseguiram manter o Faraone, conseguiram manter o Montepó. A chegada do Saponara foi interessante, embora, assim, pra mim eu destaco duas. A chegada do Bonazzoli junto à Salernitana, que eu acho, assim, um bom bomber que te garante os golzinhos ali entre ele. E, curiosamente, o ex-Salernitano, o Juric, e o Foloruncho, que foi interessante no Bari na Série B, pertence ao Napoli, fez bons amistosos de pré-temporada, e eu acho que, assim, ganhando minutos, ganhando experiência, pode ser um jogador legal para a fuga contra o rebaixamento. O Verona escapou ali nos Paredes e tudo mais, mas eu acho que, assim, de repente essa questão do Marco Baroni, até tudo que ele traz do Leite e tudo mais, e a experiência defensiva de um time que sabe jogar assim, pode ser interessante para a luta contra a Degola. Pode ser interessante para fazer os 40 pontos e quem sabe, vamos ver. Porque o Baroni fez o Leite fazer um campeonato seguro na temporada passada. E o Verona, tudo que o Verona quer nesse momento é um campeonato seguro. Agora sim, pode passar a régua. Passar a régua assim no máximo. Agora é só montar nossos times no Fantacaut. Vocês dois, inclusive, vamos embora. Tem um leilãozinho para fazer. Não conheço nenhum outro torcedor do Verona, mas se você é torcedor do Verona, está nos ouvindo e nos vendo, perdão, hein? Vacilei. Mas acho que é um pouco do que o Nelson disse, né? Tem um pouco de razão em esquecer também, porque a temporada... O torcedor do Verona quer esquecer a temporada passada e eu acabei esquecendo o Verona nessa prévia da Série A. Muito obrigado a todo mundo. Estamos juntos nessa próxima temporada aí para falar de Série A, de Copa Itália, de seleção italiana, de como os italianos vão nas competições europeias. Estaremos sempre aqui de 15 em 15 dias para lembrar de como estão indo os italianos e para cornetar bastante o Napoli, né, cara? Com certeza, isso vai ser, se 22-23 eu cornetei, amigo, toda temporada vai, mas você não poupa ninguém. Amigo, eu não pouparia nem Diego, nem minha mãe e meu pai se jogasse pelo Napoli. O negócio é cobrança, apoio incondicional, coisa precisa ir.
Esses aí. Tá aí o Eu resumo, não sou do vocês apoio entenderam, né? incondicional. Se o cara cornetou na temporada passada que foi mágica, vai cornetar em todas. Nelson, Exatamente. tamo junto em mais uma temporada aí. Espero que... Quem tem esse assim, aqui como maior herói, rapaz, não pode se contentar com pouco. E ele lá do céu também não tá se contentando com pouco, não. Ô Nelson, eu espero que a gente fale um pouco melhor da seleção italiana, né? A gente começou esse programa falando um pouco da seleção italiana, eu falei que a gente vai falar sobre tudo. Pô, vamos ver se essa seleção faz alguma coisa, né, pra gente nessa próxima temporada que vai começar, né? Daqui a um mês a gente já tem um jogo, logo jogo fatídico, né? Contra a Macedônia do Norte pelas eliminatórias da Euro. Então, daqui a um mês a gente vai voltar a esse assunto. Não sei se com o Spalletti, se com o Antônio Conte, ou se pior, com o interino no lugar. Então, vamos ver se vão dar uma de Vasco aí, demorar um século para achar um treinador, ou se vão resolver a situação um pouco rapidamente, né? Então, mas antes disso a gente ainda vai falar de Série A. Acho que ainda tem sorteio de Champions League, de Copas Europeias de maneira geral também antes disso. Então, Último, vamos nos despedir dessa beleza que são sorteios. Temporada que vem acaba essa mamata. Vamos nos despedir do programa de hoje também, galera. Muito obrigado aí quem ouviu, e não só essa edição, mas quem segue ouvindo a gente desde a antiga casa, agora com a Central 3, e vamos com tudo para mais uma temporada aí. Agradeço de coração o apoio de todos, beleza? Arrivederci, tchau!